Recurso bem importante que a gente não pode deixar de fora, que são as máscaras, que é assim como entre os outros programas é possível utilizar. No Vegas não tem diferença até essas partes de como seleciona, como adiciona, e fica localizado aqui no Pancrope. Eu adicionei esse vídeo normal, posso clicar no Pancrope. Quando deixo marcado aqui Mask, tem como ele some aquela parte do F lá que estava marcado tudo. Que fica aquela visualização, ele deixa apenas a imagem comum. Tem algumas ferramentas que eu posso utilizar, tanto seleção de formas, posso selecionar formato retangular. Você pode ver que a partir desse momento que eu selecionei, tem como ajustar o tamanho que eu quero e rotacionar essa seleção, mas eu quero ela apenas desse tamanho. Tem como deixar positivo ou negativo, que você vai entender bem o porquê. A partir do momento que eu deixo negativo, ele some essa parte. Por exemplo, se ela não tiver selecionado minha máscara, por exemplo, está assim. Eu posso fazer algumas coisas, mas não vai funcionar. Eu tenho que vir nas ferramentas, dar 2 cliques em cima da linha, selecionar. Aqui está em modo do caminho, PF, modo positivo. Se deixar em negativo, ele some. Ele tira essa parte. No caso, o que eu selecionei é recortado da cena, não está mais aqui. Se eu deixar em positivo, ele inverte, fica aos contrários. Desabilitar, desabilita tudo, não está funcionando mais nada. Eu posso deixar assim negativo, apenas para ficar dessa forma, que por exemplo, eu quis recortar só a parte direita do vídeo, Tem como fazer isso. Tem essas formas, positivo e negativo, nesses botões, tem como fazer por aqui, não precisa vir no PF. E tem outras coisas que eu posso modificar a forma do caminho. Tem esse Feather Bot. E o Feather é a suavização, que ele vai deixar um pouquinho de desfoque nessa seleção. Eu posso deixar, por exemplo, nesse bot, clico aqui em Feather, aumenta, pode ver que ele dá uma opacidade, ó o jeito que fica. Se tiver alguma coisa embaixo, por exemplo, qualquer coisa, pode ser ter alguma imagem aqui, por exemplo, essa imagem aqui, tá aqui embaixo, você pode ver que ele teve uma duração. Vou dar até um play, você pode ver que fica ali. O Feather ajuda a ter essa transição de imagens, tem como você fazer isso, pode ser que você já viu em algum vídeo por aí essa transição, e é feito através das máscaras, não é preciso fazer outro tipo de seleção, apenas as máscaras já dão conta. Ainda no Feather, se eu mudar aqui para None, ele fica normal, ele só fica a divisória da imagem, uma imagem para cá e o vídeo para cá. E tem como adicionar aqui em Alt, também tem um pouco mais de amplitude, tem como, mas eu posso fazer o Feather assim, por exemplo, da direita para a esquerda. Tem como fazer dessa forma. Por exemplo, ele está aqui, eu tenho como fazer dessa forma. No caso, eu fiz uma animação aqui bem simples, tá? A gente vai ver bem certinho como que faz. Tem como eu diminuir esse Feather também, deixar dessa forma. Tem diversas coisas, na verdade, aí para utilizar. E tem como eu remover alguns objetos da cena, por exemplo, Eu vou apagar esses dois, já que a gente já viu bem o Feather e tudo mais. Vou trazer novamente esse meu vídeo, tá? Só para ficar assim como se eu estivesse criando um projeto novo. Tá aqui, clico em Mask. Agora a gente vai utilizar essa ferramenta que é o círculo. Tem como selecionar só alguma parte, e tem como eu fazer a movimentação também desses pontos, por exemplo assim. Isso daqui são as partes que você pode suavizar a curva, você pode deixar um pouco mais inclinado, e nesses pontos âncoras tem como eu aumentar o tamanho. Seleciono o ponto âncora, mexo nessas partes aqui das bordas, tem como deixar assim, e está aqui nossa seleção circular. Se eu der 2 cliques, tem como deletar, ou simplesmente posso clicar aqui em resetar máscara, ou se tiver mais máscaras tem como resetar todas, se tivesse mais de uma. Tem como eu criar, no caso, mais de uma, por exemplo, uma aqui, a outra nessa parte e a outra assim. Várias máscaras, clica com o botão direito, tem como você procurar aqui Reset Mask, resetei todas. Outra coisa interessante que é a ferramenta caneta, que tem aqui, que é para criar os pontos. Tem como eu criar os pontos assim, e tem como eu criar esse tipo de curva, tá? Para suavizar. Por exemplo, eu vou
criar só uma curva aqui por cima, né? Não uma seleção perfeita, deixar dessa forma, e eu excluí o objeto da cena. E novamente, selecionando a máscara, posso mudar de positivo para negativo. Você pode ver que aqui eu apaguei o objeto da cena e aqui eu deixei apenas a arara. Novamente, utilizando aquela imagem que a gente havia selecionado, você pode ver que embaixo está tudo transparente. E agora, se eu utilizar aquele modo do feather, deixar aqui, por exemplo, em Alt, tem como você ver que ele dá esse desfoque, né? Tem como dar um pouquinho mais de desfoque, tem a ver com a seleção, tem como diminuir essa seleção, clicando, segurando e arrastando. Aqui você pode ver que ele está assim. E se eu mudar para esse outro formato, ele tira um pouco da imagem também. O primeiro preserva e o segundo tira um pouco da parte interna ali da imagem da seleção. Tem como fazer assim ou deixar um pouco mais transparente, né? O desfoque um pouco mais brusco. Resetar a máscara, resetei, tudo normal. Essa questão de máscara você tem como fazer automações. Por exemplo, eu selecionei a arara, selecionei aqui, vou criando pontos normais e fechei. Quando faz isso daqui, fecha. Vou deixar sincronizado, você pode ver que a arara se mexe. A partir do momento que ela se mexe, tem como eu trazer essa seleção para cá ou simplesmente ajustar os pontos. Tem como eu fazer isso daqui, tá? Tem como ir ajustando os pontinhos e tudo mais. E, por exemplo, quando forma isso daqui, que é essa setinha, é a movimentação. Tem como movimentar isso daqui bem certinho, tá? Por exemplo, dar uma suavizada. Tem como fazer mais coisas. E se eu quiser remover um ponto, eu clico nessa ferramenta e tirei o ponto. Novamente, vindo aqui eu adiciono. Tem como fazer dessa forma aqui, ou simplesmente movimentando, tá? Aqui segurando com o Ctrl tem como você movimentar também, movimentando dessa forma, tá? Você tem como fazer assim. Aqui eu trago mais um, que eu posso suavizar, fazer o formato, e quando o vídeo vai rolando, a máscara vai se movimentando junto, vai ficando dessa forma. E você pode fazer várias coisas, né? E trabalhando de diversas formas, fazendo alguns efeitos também interessante para efeitos. A máscara, né, tem uma possibilidade infinita aí de coisas para fazer. Então, para a gente exemplificar aqui uma parte interessante das máscaras, o efeito que é legal você aplicar, que é um pouco diferenciado, você pode fazer utilizando a ferramenta máscara, tá? E a seleção comum. Eu vou me exemplificar nessa aula criando uma track aqui de vídeo, tá? Vou arrastar essa arara para cá, vou adicionar uma track de vídeo nova, clicando com o Ctrl pressionado vou adicionar aqui. Tem a mesma track embaixo e em cima. Eu vou deixar o cursor cravado aqui em 0 frame, 0 segundos, e já vou criando a máscara nessa de cima. Vou adicionar a máscara retangular, eu crio aqui fora dessa forma, vou deixar em positivo dessa vez, só para pegar essa parte, tá? Deixei aqui dessa forma. Eu posso clicar novamente aqui para deixar no 0, clico no Pan Crop, dá de baixo e dou um flip horizontal, só para ficar esse efeito aqui de corte, né? Posso vir no Pan Crop e vou arrastar bem aqui para o final, para não aparecer. Eu vou fazer a animação mais ou menos até aqui, vou trazer o cursor até aqui e vou deixar a movimentação apenas em X, vou arrastar para cá. Tá, vou arrastar mais ou menos para cá e aqui no final eu vou trazer novamente. E vamos ver como que vai ficar o resultado. Vou dar um play. Transição bem simples e voltou. Tá? É bem legal de você fazer. Se por exemplo você quer dar um blur aqui, um desfoque, tem como vir aqui em Feather, vou deixar em Bot, vou mudar a quantidade, tem como deixar dessa forma e vou dar um play, vai ficar totalmente diferente. Olha aí, ó. Tem um pedaço que ele não pegou, que ele fez parte da animação, né? Você pode ver que tudo que eu jogo aqui ele anima. Tem como eu jogar agora esse valor, por exemplo, vamos ver aqui onde que está zerado. Por exemplo, aqui eu vou deixar em 100, em 50 na verdade, 50 com 50, né?
nessa parte eu vou deixar aqui embaixo de novo, só que eu vou deixar um valor um pouco menor, 37 mais ou menos. Podemos fazer de diversas formas. Olha, começa assim e volta normal, tá? As primeiras, na verdade, as primeiras aí começam o desfoque, desfocou, foi, voltou normal e voltou a transição. Tá? Esse daqui você pode treinar esse efeito em casa, pode tentar refazer de diversas formas, com alguns tipos de máscaras diferentes aí. E sempre lembrando de fazer a animação. Por exemplo, vai que aqui no meio você quis ampliar, por exemplo, deixar bem grandona assim, tá? E mais para frente diminuir. Por exemplo, aqui você quis diminuir, deixou apenas um filetinho assim. Tem também como você fazer. Vou dar um play. Pode parecer meio confuso. Olha, ó, só fechando. Mas só que depois que você reproduz o vídeo, você entende bem certinho como está sendo feito, né, o processo por si. Então, para a gente continuar numa parte aqui de áudio bem interessante de automações, que tem pessoal que conhece como envelopes no Vegas, tem como você fazer uma automação, você ir subindo e baixando o volume manualmente, e sim, você simplesmente automatizando e fazendo o Vegas memorizar os pontos que você deixou. Assim, caso tivesse uma narração, tivesse uma música, você quisesse fazer essas modificações para ir acompanhar o tempo da música e tudo mais, seria interessante. Você poderia fazer normalmente e depois só fazer algum ajuste final e ia ficar bem mais fácil o trabalho. Para a gente fazer, por exemplo, eu quero que o volume dessa minha música que eu tenho aqui da parte de cinemática, eu quero que ela vá baixando e levantando assim em alguns pontos, na verdade. E para isso eu vou fazer a automação. Para você ter automação, simplesmente a gente vai mexer na barra aqui do slider, né, de volume. E preciso que nessa parte de automações, caso esteja off, assim, para você marca Automation Right. E se você por acaso tentar fazer isso, eu vou dar um play e fazer aqui, não está adiantando em nada, né? Eu só estou baixando o volume geral e não tem como, né? Você tem que clicar mais uma vez em cima para ficar azulzinho. A partir desse momento você já pode ter visto que mudou aqui algumas cores do multi, do pan e do volume. A partir desse momento, se eu der um play e começar a mexer, você pode ver algo diferente aqui, né? Olha aí, ó. Por exemplo, assim. E agora eu vou baixar. Vou soltar o pan também. Você pode ver o que está acontecendo aí. E vou parar. Agora aqui em Automation vou desabilitar, tirar o azulzinho. E agora eu vou dar um play. Você pode ver que minhas automações estão todas aqui e eu posso, né, regular onde eu quero. Vou dar um play. E daqui pra frente vai ser o pan, vai ser o lado esquerdo e o lado direito que vai entrar em consideração. O lado esquerdo aí que foi, né, pra cima o lado direito. E a gente poderia ter continuado nossas automações normalmente. Tá, isso daí é uma questão bem fácil de fazer, não tem problema nenhum, não tem complicação nenhuma, é bem tranquilo mesmo. E você só lembra assim de marcar o touch. Quando marca o touch você clica. E a partir desse momento tem como você fazer aqui, eu vou dar a última, né, uma das últimas sacadas, né, na verdade, que a gente fez o teste com o volume, com o pan e faltou o multi, mas tem como fazer com o multi. Vou dar um play. Você clica no multi, clica novamente e você pode ver que a automação ficou um pouco diferente, né, que a automação do multi é ligado e desligado, no caso ela é uma automação assim quadrada. Porque para baixo está desligado e para cima está ligado. Se eu der um play, você vai entender já. Vou tirar aqui o touch. Ó, sumiu, voltou. Sumiu e voltou. Isso daqui é interessante caso você queira fazer uma coisa assim mais parecido com o natural. Tem como você fazer esses ajustes aí dentro do Vegas. E dependendo do que você queira fazer, aí tem diversas possibilidades. Tá? Tem como você trabalhar nessa parte e fazer alguns projetos aí, né, sensacionais com essa questão de automação em envelopes.
Os efeitos de áudio, na verdade, são alguns dos efeitos que eu acho mais interessantes aqui. O Vegas não é aquele software tão poderoso assim para edição de áudio, mas você consegue fazer bastante coisa com ele. E tem como você, né, normalmente arrastar aqui as suas tracks. Aqui eu estou arrastando com o botão direito só para exemplificar que tem como você fazer aquela questão do across, né? Mas você pode arrastar normalmente e adicionar aqui no seu áudio alguns efeitos. O áudio também ele funciona daquela forma. Se eu adicionar o efeito por aqui, ele fica só nesse espaço de áudio, apenas nesse. Se eu tivesse outra música do lado, não ia afetar em nada. Só se, por exemplo, eu jogar o efeito na track inteira, ele vai pegar a track em geral, tá? Isso daí que é uma das diferenças já para a gente iniciar. Então vamos lá, vamos aqui no Effects. Você pode ver que quando eu clico em All, ele aparecem vários tipos de efeitos aqui. Tem, né, uma infinidade. Assim, tem como você trabalhar volume, tem como você trabalhar o estéreo, equalização, tem um monte de coisa, tá? Uma das coisas que de primeiro, são um dos primeiros, é amplitude e modulação, que a gente já pode começar a entrar nessa parte. E assim como os efeitos de vídeo, a gente pode montar um rack de efeitos. Posso adicionar mais efeitos, como posso excluir esse efeito ou desabilitá-lo por aqui. A amplitude e modulação tem alguns presets que a gente pode utilizar nessa parte, que são os parâmetros padrões. E um padrão aqui, Sine, Soft, Square, tem várias coisas. A amplitude ele trabalha muito com o Dry, Wet e amplitude comum. Sempre quando você vê isso aqui, começa aqui, ele vai de uma certa quantidade de infinito, como, né, assim, a métrica dele é assim, menos infinito. No caso, ele vai assim, menos, daí aqui o 0 dB é considerado menos infinito quando está tudo embaixo. O Dry é seco, o Wet é molhado. No caso, o wet é quanto mais tem de wet, mais aplicado, quanto mais tem de dry, menos aplicado é o efeito. Para a gente entender melhor, eu só vou baixar um pouquinho essa música aqui, tá? Mais ou menos assim, ela já é baixinha por natureza, mas só vou deixar dessa forma. A gente já pode começar a dar uma amplitude nela. Vou dar um play. Posso aumentar no wet e no dry também. O dry também, em comparação com o wet, ele age bem, né? Se tem os dois baixos, não pega muita coisa, né? Mas se tem um tanto de cada, por exemplo, assim, já pegou, né? Eu só vou dar um pause aqui, um stop, na verdade. E agora a gente vai trabalhar com a amplitude. Aqui a gente mesclou os parâmetros de seco e molhado, né? Dry e wet. E vamos mexer agora na amplitude. Aqui eu subo o volume geral, né? Volume geralzão. Caso você tenha um áudio muito baixo, tem como você conseguir esse resultado apenas por essas configurações. Ele me mostra um gráfico que eu posso adicionar aqui alguns pontos. Na verdade, esse gráfico ele é cruzado, ele vai de 0 dB, tá? Até uma certa quantidade. Você pode ver que aqui tem uma métrica de menos 25 dB, e aqui também. E em relação ao tempo, tudo isso aqui em relação ao tempo. Tem como eu resetar, posso clicar aqui caso tenha mais alguma coisa. Mas por enquanto, como eu não adicionei nada de efeitos aqui embaixo, nada de configurações extras, não apareceu nada aqui por aqui, né? Tem como mesclar os gráficos, os cantos dos gráficos, né? Mas por enquanto deixa assim. A frequência que está de 0,1 a 5.000 Hz, aqui pega as frequências baixas e médias até perto das agudas. E o estéreo pan, que é um dos lados, está em 0, né? Tá centralizado. Isso daqui é uma parte bem básica para a gente entender que, entendendo esse plugin, os outros vão ficar bem mais fáceis de a gente utilizar. Eu posso dar um play, aumentar a modulação. Pode ver que ele dá uma pequena diferença aí nas frequências. Subir a amplitude e o estéreo agora.
E agora sim, vou marcar o low pass. Vou começar de novo aqui, ó. O low pass é como se fosse um equalizador, né? Low, frequências baixas, pass aqui é passa baixo, no caso ele corta o que é agudo e passa só frequências baixas. E sincronizar com o tempo também tem como fazer isso e modificar aqui algumas coisas. Você não precisa se estressar por enquanto com essa questão de modulação, isso daqui a gente vai pegando com o tempo, tá? Não tem assim nada de, né, de misterioso, isso daqui é bem tranquilo de utilizar. São apenas algumas configurações básicas que você pode utilizar e trabalhar bastante com o gráfico, né? Então, por exemplo, eu posso subir. Você pode até ter escutado que a modulação, né, já deu de entender que é como se fosse uma espécie de vibração, tá? E junto com o ganho ela vai subindo cada vez mais, o ganho aumenta de volume. Essa linha cruzada tem como aumentar, tem como eu levar tudo em consideração o time, o tempo que está passando por aqui pelo meio, e fica assim. Se eu subir os dois, e agora eu vou mesclar. Adicionar mais um ponto. Tá? Ele fica uma espécie de vibração aqui junto na amplitude. Mas a amplitude não precisa você trabalhar tanto assim, mexer em gráfico e tudo. É apenas isso daqui que a gente trabalha mais, a amplitude normal. É o wet e o dry que eles devem estar configurados. E você ajustando aqui a quantidade que você quer, né, de aplicação e de não aplicação. E erguendo a amplitude, ele se soma esses valores junto com a amplitude e você tem um resultado mais interessante para o seu som. Então chegou a nossa parte de ver dos equalizadores. Aqui eu tenho um tema aqui, uma música, né, que está marcado aqui o strings, instrumental. Equalizadores tem alguns que são interessantes da gente utilizar aqui dentro do Vegas, que é o equalizador gráfico. Eu posso clicar e dar um OK para adicionar. Eu vou aqui no mais e já vou adicionar o paramétrico, que é dos parâmetros, né? Tem a diferença, gráfico, equalizador gráfico é espécie de gráfico, tem como você ver as linhas e as colunas, e o paramétrico de parâmetros, apenas subindo e descendo parâmetros. Essa é a diferença. Vou desativar deixar apenas equalizador gráfico. E o equalizador gráfico ele funciona assim, ele marca 0 dB nessa linha principal aqui do meio, 0 dB, 0 decibéis, e tem como você dar um boost, aumentar essa frequência, né, até mais 24 dB ou infinito para cima de menos 24, que o ouvido humano já não consegue captar muito bem isso daí, né? Não consegue captar frequências muito baixas. Tem para você ver o que você quer trabalhar mais com a parte média, com a parte alta, né? Ou com a parte dos baixos, né? Tem como você trabalhar. Ele já vem por padrão em médio, tá? Ele já mostra aqui que entre os médios e altos, as bandas, né? Banda médias e altas, as bandas são cada pedacinho isso daqui. E assim, tem como você trabalhar com 10 bandas também. Aqui é apenas o envelope, né, que tem como se fazer uma espécie de automação. Mas se você mudar para a parte de bandas, tem como você trabalhar em frequências específicas, por exemplo 28 Hz com a frequência muito baixa, até 15.000 Hz aí, que são frequências que também o ouvido humano, frequência muito alta, você já não consegue captar tão legal assim, né? Então, e por último, a saída, que vai de menos 60 até 20 dB, 20 decibéis. 20 bandas já fica uma coisa um pouco maior, tá? Dessa forma. Uma coisa que eu recomendo você trabalhar quando é equalizador assim, você trabalhar de uma forma mais livre. Não precisa você ficar preso a frequências fixas. Por exemplo, você querer fazendo uma coisa aqui no 113 Hz, né?
Pode ser que você queira trabalhar, fazer um tratamento aí que vá tipo 150. O 150 já não está aqui, já fica difícil de achar, né? Por exemplo, tem um ruído que eu quero tirar, né? Já não consigo. Daí fica meio complicado. Por isso, utilizo o envelope aqui nessa parte e não as bandas. Mas se for utilizar as bandas aqui só para entender, tá? Eu vou deixar tocando a música e vou mexer aqui nas bandas na parte grave para você entender, que vai até perto aqui de 250 mais ou menos. Vou dar um play, vou mexer aqui no 56, vou baixar. Aqui também. Você pode ver que deu pouca modificação. Agora nos 900 Hz. Já deu de escutar, né? Ou se eu subir. As frequências mais altas. E resetar. Você pode ver que ele, dependendo do som que a gente tem, as frequências baixas não são tão visíveis assim, ao menos que você esteja de fone para ver a diferença. E no caso dessa música, as frequências médias e altas, né, deu uma diferença. Eu pude diminuir a frequência, né, tirar um pouco desse, né, fazer como se fosse um corte, ou amplificar, dar um boost ali, né, para cima. Se eu for mexer no envelope, é mais interessante ainda. Por exemplo, se eu fizer esse corte, eu clico, seguro, arrasta, a música já começa diferente. Ou tirar mais ou menos por aqui, ó. Olha a diferença, né? Se eu resetar, olha a diferença que dá. E ele funciona exatamente dessa forma. Eu posso criar um ponto, outro aqui, e a partir do ponto que eu crio ele fixa, né? Aqui já fixou nesse. Se eu quiser levantar só essa parte desse corte aqui entre os 2000 Hz, eu clico mais uma vez, eu posso criar esse ponto e mais outro. Esse ponto vai ficar fixo e aqui eu criei um corte. Eu vou dar um play. Olha a região do meu corte, ó. Se eu amplificar, olha o chiado, né? Ele dá uma espécie de ruído ali que eu amplifiquei demais aquela frequência e ela se destacou sobre as outras. É assim que funciona o equalizador. E para você tirar as frequências muito agudas, você tira dessa parte aqui de 20.000 Hz para baixo, tem como você fazer isso. No caso aqui, se eu der 2 cliques, tem como tirar esses pontos. E eu vou tirar aqui as frequências altas e vai ficar assim. Vou tirar mais ainda. Olha lá como é que tá. É bem nessa questão aí que a gente trabalha. Se eu mudar aqui para altas, tem como eu modificar aqui também, ele vai levar um pouco de consideração, né, nas frequências mais altas. Vou dar um play. Deixei só o grave. E aqui só tá o grave bem fraquinho batendo aí, né? Vou resetar. Isso daqui é a questão mais interessante de equalizador. Tem como você fazer assim. E outra coisa legal de você trabalhar no equalizador, já vou aproveitar, né, aqui pra gente ver, é você deixar só no médio ali, como se fosse efeito de rádio mesmo, rádio antigo. Você baixa essa parte, posso baixar a nossa linha inteira, tá? Vou criar aqui alguns pontos e vou subir esse quadrado que a gente criou, né? Aqui entre os 320 Hz e 640, vou dar um play. Sem equalizador e com equalizador. Quanto mais junto, mais efeito vai dando. E se eu subir um ponto, e posso dar um pouco de ganho, né? Tirar um pouco ou aumentar um pouco. Tá? Se fosse um vocal aqui, você ia ver mais diferença ainda. Eu posso, na verdade, né, substituir. Eu posso clicar aqui com o botão direito, substituir, ou simplesmente jogar para cá, tá? Outra música aqui foi a mesma, tá? Só vou utilizar essa daqui. Posso deixar mudo o canal de cima e clico em Effects no de baixo. Agora eu vou utilizar, no caso você pode ter visto que na de cima eu utilizei o Parametric EQ, o equalizador paramétrico. Aqui posso utilizar também, só para a gente ver.
Como a gente já mexeu no equalizador gráfico ali normal, agora a gente vai para o paramétrico. O paramétrico também funciona nessa questão, que tem como você dar um dry e um edge, também aplicar ou não o efeito. Com o dry bem baixinho, ou aplicar bastante dry, né? E tudo em relação ao volume primeiramente, né? É tudo questão de volume, essas primeiras partes dele. E aqui ele tem uma visualização que ele dá dos 20 Hz até os 20.000 Hz, frequências baixas e frequências altas. E tem alguma coisa interessante aqui, né? Tem o width, a largura, de quanto que eu quero adicionar, né, em cada região. Aqui ele marca até 100, até 300, 1000, 5000. Eu posso fazer isso e dar um play. Olha lá o que está acontecendo. Estou subindo frequência aqui, né? Que eu estou ampliando como se fosse as oitavas, né? E aqui é um corte um pouco mais, né, um pouco mais preciso. Tá, e o que está acontecendo aqui, né? O que está acontecendo aqui para a gente entender melhor? Você pode ver que ele faz um jeito de um sino virado de ponta cabeça e uma linha vermelha no meio, né? O que é isso aqui, né? Isso daqui eu estou fazendo um corte nas frequências entre 160 e mais ou menos ali 40 Hz, 40 e alguma coisa. Eu estou fazendo esse corte. Quanto mais eu mudo, mais preciso vai ser meu corte, mais específica vai ser a frequência, e quanto mais aberto, mais frequência vai ter. Não vai ser tão específico assim. Para cima amplifico a frequência, para baixo eu tiro a frequência, não é? No caso eu tiro e deixo bem fraquinho. Se eu fizer para essa música que tem partes muito agudas, fazer isso, ampliar, tá? E posso mover para que lado que eu quero. Por exemplo, aqui eu só vou deixar nas partes graves, né? Vou tirar o que é grave e aqui eu vou tirar o que é agudo. Agora eu vou dar um play. Pode ver que vou tirar. E se eu fizer o mesmo aqui, pode ser que dê um ruído aí pra você, né? Aqui também tem como fazer isso, né? Pode estar até escutando o que está acontecendo aqui, né? São pequenos cortes que a gente pode fazer no nosso áudio quando tem algum ruído. Você localiza bem por aqui. O legal de você localizar e fazer isso aqui, ampliar um pouco e ficar percorrendo os hertz, até você encontrar onde tem aquele ruído e remover. Se eu clicar aqui em Enable Low Shelf, você pode ver que eu tenho como ativar como se fosse uma espécie de filtro do tipo de corte que eu vou ter, tá? O Low Shelf tem tudo a ver com frequências e High Shelf também. Aqui é uma coisa um pouco mais avançada, tá? Que até de momento não é necessário você se preocupar muito. Mas o que é interessante que eu quero apresentar nessa aula é essa questão de cortes e frequência, que tem como você dar boost, tem como você tirar ou aumentar, né, conforme as coisas. Por exemplo, assim, se eu deixar duas muito perto e vou dar um play, fica dessa forma. E aqui eu vou tirar um pouco. Olha a diferença que fica, né? Então essa parte de equalizadores, né? Equalizar e fazer o tratamento inicial no seu áudio. Quando é vocal, né, ou voz, alguma locução, tem como você fazer um tratamento melhor, tá? Ou você amplificar algumas áreas de mais interesse. E por essa aula seria isso. Espero que você tenha gostado. Na próxima aula a gente continua com mais coisas aqui de edição de áudio. Até lá! Aqui eu peguei uma música um pouco mais animada para a gente trabalhar a parte do reverb, tá? Essa música desse tipo, é a sequência de acordes batendo junto, e até princípio você pode ver que eles parecem que estão, né, sem ambientação, tipo tem um reverb, né? Reverb é ambientação, tipo você simular locais, por exemplo salas, quartos, né, ambientes que geram um tipo de
um tipo de compactação, tipo de interferência, né, na verdade, entre o sinal do som. Não é interferência ruim, né, é interferência boa. No caso, essa ambientação, ela simula alguns locais, até locais abertos, né, salões e tudo mais. E esse daqui, esse carinha que é o reverb, é o responsável por isso. O reverb, ele pode adicionar até mesmo uma sensação de quase eco, mas não seria isso. Tá? Ele dá uma preenchida legal nos elementos. Ele tem alguns presets que tem, como você vê aqui, que tem caverna, tem, né, salas, tem metal, e algumas outras coisas. Mas tem como você criar seu próprio preset aqui do zero, né, não tem problema, e também salvar. Eu posso dar um play, vou deixar loopado isso daqui. Eu vou dar um play. Só vou baixar o volume um pouco. Tá, e vou começar a aplicar um pouco de reverb, né? Room size, o tamanho da sala. Ele está em 0%, tem como deixar como se fosse 1. Né? Por enquanto aqui perto do 0% tem como adicionar, na verdade, uma sala média, né? Uma porcentagem como se fosse. Ó. E sim o reverb. Com o reverb. E tem como eu dosar a quantidade que eu quero depois, né? Tipo, vou adicionar bastante agora. E se eu baixar, fica quase nada. Vou deixar aqui em 100% para você entender. O liveness também tem como você, né, dar uma modificada nesse reverb, a intensidade dele. Ele dá uma preenchida legal. Se eu tirar tudo, fica bem fraquinho. Tem como você fazer dessa forma ou setar valores que você deseja. 45, por exemplo. 45, dá um tab. E o reverb lá em cima fica assim. Tá? Isso daqui é a primeira parte, uma configuração, né, mais básica. E assim, tem como você trabalhar também, por exemplo, a caverna, né? Cavernoso. No caso aqui é um preset, né, que ele, né, você pode notar que ele tem algumas diferenças. Tá, vou tirar. Ó, quanto mais eu subo, mais eu tiro, vai dando mais diferença ainda. Eu posso utilizar até outro áudio, tá? Uma outra música, por exemplo, essa daqui. Vou adicionar o reverb novamente, vou dar um OK. E agora eu vou deixar um quarto médio agora. Dá um play. Olha a diferença que fica. E sem o reverb. Vou adicionar o reverb novamente. A altura que tá, né, isso aqui. Mas o reverb ele dá uma diferença gritante, né, nessa parte. Dá mais um play. Deixar original, 100% original e 100% com reverb. Aqui aumentei bastante, chegou a dar uma falhada. E sem o reverb nesse final, nessa cauda, ia ser assim. Tá, ele se estende um pouco mais com o reverb, né? Sem o reverb ele não vai tanto. Tá, na próxima aula eu vou trazer aqui uma parte de vocal pra gente já ver como que funciona essa questão. É pra gente ver bem certinho como que os plugins funcionam sem depender da parte aqui de instrumentação, que a instrumentação é fora a parte, né? Tá, então aqui que eu achei um vocal aqui do Cashmere, tá, é um loop na verdade, não precisa se preocupar com isso. É como se fosse uma melodia, né, feita com um vocal. Só vou baixar um pouquinho aqui, isso vai achar um pouco diferente. Tipo indiano aí, né? Você pode ver que ele não tem efeito nenhum, ele toca assim bem normalzão. A gente pode aproveitar então para fazer um hackzinho. Tá, vou começar montando nosso equalizador paramétrico. Tá aqui normal, vou adicionar agora um reverb. Tem como adicionar aqui normalmente.
Tá, só vou aqui no maisinho, dá 2 cliques e dá um OK. Agora sim. Tá? Equalizador paramétrico, eu vou fazer aqui alguns cortes, a frequência baixa, né? Ele vai fazer um cortezinho, só pra gente exemplificar, tá? Tá, vou dar um loop. E agora eu vou dar um play, né? Vou deixar no efeito e vou dar um play. Ó, posso fazer esse corte nas frequências baixas. Eu fiz um corte só para ficar um pouquinho, né, um pouquinho mais enxuto. E aqui no reverb tem como eu dar uma preenchida agora, né? Vou modificar aqui só o preset e vou aumentar o tamanho da sala. Vou jogar uma porcentagem. Olha lá. Tá, você pode ver que ele deu né, se comportou de forma diferente agora com o vocal, o reverb. E além disso, tem como a gente trabalhar esse hack, né, com mais um plugin interessante que é o Pitch Shift, que ele muda o tom da sua voz ou da música, dependendo do que você esteja utilizando, o que você esteja gravando, e funciona como semitons, né, meio tons na verdade, como se fosse traduzido, mas eu gosto de utilizar essa medida de semitons, que a cada juntando 2 semitons você tem um tom, e a questão de teoria musical, né, não vem ao caso nesse momento, mas você pode utilizar ele normalmente. Quanto mais para a esquerda, mais a grave vai ser. Vou exemplificar assim como sua voz, mais grave vai ser. Quanto mais para a direita, mais agudo. E aqui tem outra configuração também bem interessante, que você pode compensar o que você fez ali em cima, preservando a duração também e aplicando alguns efeitos. Eu já fiz a questão da equalização, cortei os graves, adicionei o reverb de uma sala média e amplifiquei. E agora no pitch eu posso diminuir isso daqui sem preservar a duração. Você vai ver como que fica. Tá, você pode ver que fica dessa forma. Se eu chegar de aumentar nosso loop, você pode ver que ele só vem até aqui, né? O Vegas, ele não pega efeito para cá, né? Por causa que ele leva em consideração o tamanho né, dessa amostra de áudio. Assim, se eu jogasse mais, se fosse aumentando aqui, fizesse esse efeito assim, diminuindo, fica assim. Tá, tem como fazer de diversas formas, né? Esse efeito assim, como se fosse descendo também o volume, tudo ao mesmo tempo. Mas se eu preservar a duração e deixar um modo aqui que ele pode utilizar o mínimo de flange e muito de eco, né? Que tem algumas coisas aqui interessantes, que é como se fosse uma questão de mixagem de música, tá? Dependendo da música, né? Mas não é necessário mexer tanto nessa parte. Eu posso deixar preservada a duração e dar um play. Pode ver que ele tenta tocar a música com fidelidade e levando em consideração ainda os semitons que foi reduzido. Se eu aumentar, ele vai ficar bem agudo. E ainda tem como fazer isso aqui, ó. Tirar alguns uma parte, né? Você pode até entender. Esse daqui é como se fosse um tipo um stretch, estreitar ou alargar o tamanho normal do áudio. Eu sempre me refiro isso a um sample, que na verdade é um sample. Isso daqui que é uma amostra de áudio. E isso daqui ele faz como se fosse comprimir e esticar. Se eu der mais um play, ó, ele dá um tipo de uma acelerada nessa parte, né? E tem como você fazer isso daqui entre, né, ser uma coisa um pouco mais de leve e um pouco mais pesada, né? Você pode mudar entre o low e o high. Você deixar aqui o low.
ele leva muito em consideração o que está acontecendo aqui em cima. E tem como eu aplicar isso daqui para preservar também a duração. Fica uma coisa bem estrambólica, né? Mas para você entender, assim, com esse vocal tá misturando todos os efeitos. E ainda tem como a gente fazer, né, uma transição, tá, aqui de cutoff. Eu vou modificar aqui, eu vou deixar o band pass, né, um corte diferente. Pode ver que ele dá uma equalização um pouco diferente. E esse é o nosso canal de efeitos. No caso, sem nenhum deles, o áudio ia ser assim. Via bem normalzão. Tá? Tem como você montar, tem como você adicionar mais efeitos aqui e fazer, né, várias combinações, várias composições. E na próxima aula a gente continua. Até lá! Então nessa aula aqui eu trouxe uma base aqui, um solinho de guitarra, tá? Que é assim. Ele tá aqui em 100 bpm, ele tá uma qualidade legal. E vamos testar mais alguns efeitos aqui que você pode ver que tem uma variedade de coisas aqui pra gente ver. Tem o compressor, tem o phaser, né? Tem o outro reverb, né? Aqui ele tem uma diferença. E aqui no caso gostaria de mostrar nessa aula para você esse vocal strip, que eu acho muito interessante, que ele vem desse tipo, ele é um pouco mais moderninho. Aí você pode ver que ele tem até essa marca Essential Effects, né? E assim, ele tem algumas configurações que tem como você trabalhar principalmente com instrumentos ou com vozes, né, com vocais, mas nada impede de você utilizar aí para, né, para fazer seus vídeos, para fazer seus efeitos. Como eu tenho aquele solinho, tem como eu deixar aqui acústico, né? E você pode ver a diferença. Vou tirar ele dá um pouquinho mais de brilho, né? Tem como utilizar o high pass, né? Que é questão de frequência, né? Tem como modificar a quantidade que vai aplicar, o gate, a quantidade que vai cortar. E tem mais algumas coisas aqui que também são bem mais específicas para a parte de produção também. Vou cortar aqui um pouco. Vou cortar um pouco do high pass. Vou comprimir um pouco o som. O que acontece aqui na compressão, né? Compressores são assim, o que está baixo ele deixa alto, o que está muito alto ele deixa baixo, né? Ele dá uma comprimida. Ele compensa aí os sinais, as frequências que estão meio em desarmonia, né? No caso, como se não estivesse harmonizado. Quanto mais eu jogo para cá, mais baixo fica, né? Mais comprimido vai ser esse som. Você pode até notar a diferença aí que ele vai meio que achatando, né? Ó. E se eu modificar o tom, ó, aqui fica um pouquinho mais para cima, aqui um pouquinho mais para baixo, né, o som. Tá, ele dá um pouquinho de diferença ali no timbre. E o de-esser também serve para isso. Aí, ó. Tem como você calcular tipo uma espécie de equalização e compressão ao mesmo tempo aqui nessa parte, né? Tem como você fazer esse efeito. Tem alguns áudios que não vão aparecer muito de primeira o que está acontecendo, que ele, né, pode ser que não aplique tão legal, mas se você for testando, por exemplo, utilizar aqui tipo de voz, né, assim, mudando, você pode mudar a saída, quanto ele vai sair, quanto vai ter de entrada. Tipo, a entrada muito baixa sai muito baixo, né? A entrada alta sai bem alta, né? Só que é bom você cuidar para não extrapolar aqui essa parte vermelha. A parte vermelha é quando começa a estourar muito o áudio. Mas você pode acompanhar por esses gráficos. Tem a entrada, o left e right, o lado esquerdo e o lado direito. O out também, left e right. Ele mostra a quantidade de compressão, né? Se eu comprimir bastante ele mostra também nesse gráfico. E de-esser também, esse efeito que ele é compensatório à compressão, também vai sendo aplicado. Tem como eu resetar e tem como eu tirar. Assim, tem como eu aplicar em mais coisas, por exemplo, em alguma outra música. Tá, eu tenho essa música, vou adicionar o vocal strip,
E agora eu posso jogar esse efeito, por exemplo, em Vintage Vox, né? Sem ele. Ainda tem uma clareada. Pode ver que ele deu uma modificada, né? Vou comprimir. Olha como que ficou, né? Vou mudar aqui os hertz, né? Vou tirar um pouquinho. Ele tá com a compressão muito grande, né? Vamos lá, agora já diminui. O DS eu vou deixar bastante compressão grande também. A entrada menor. Olha, o nosso som já não é o mesmo, né? Já modificou bastante aqui. Tem o lado A e o lado B, não tem como eu mexer, né? Intercalando entre eles. Eu posso fazer um monte de coisa no lado A e o lado B também, né? Ó, por exemplo, o lado B não é a mesma coisa que está no lado A. No caso, eu tenho como adicionar os efeitos desse lado e no outro também, e eles vão meio que se mesclando ao mesmo tempo. Você pode clicar aqui em alguns questão de efeitos, né, que é a parte um pouco mais específica, que tem o decay, que são em milissegundos, o atraso, e tem mais outras coisas, né? Essa daqui é uma parte bem específica, tá, para a gente entrar. Eu estou meio que resumindo assim, tá, falando de uma forma mais natural, não tão assim, a linguagem, né, diferenciada. Assim, tem como você dar uma vasculhada completa nesse plugin, dar uma mexida legal. Ele para vocal é excelente, tá? Eu até vou utilizar alguns vídeos aí para frente para a gente ver bem certinho como que fica. É como se fosse um plugin, na verdade ele é um plugin de mixagem. Você pode ver que ele faz a mixagem de tanto de acústico, de guitarra, de baixo, de voz feminina, voz masculina, para rap, para voz vintage, que é estilo mais antigo, tipo mais analógico, várias coisas aí. Para a gente obter aqui, já começando no tratamento de áudio mais específico também, para você simular alguma coisa de estéreo, né, de abrir mais o som para o som se ampliar mais para os lados, né? Tem assim, eu gravei isso daqui. Este é um teste de áudio com o Vegas Pro, tá? Nem se estresse aí com o que eu falei, tá? Mas é só para exemplo mesmo esse áudio, esse vocal mesmo. E assim, tem um plugin interessante aqui em Effects, que você pode, né, utilizar, que é esse Effects Stutter. Eu vou mostrar aqui algumas características que é bem difícil a gente encontrar por aí um pessoal falando disso aqui, mas é um plugin legal. Você pode adicionar dependendo do vídeo que você esteja utilizando, só para fazer um efeito, né, para prender um pouco mais da atenção da pessoa. Tem trailer aí, é interessante você fazer. Então, meu vocal está normal, ele adiciona silêncio, né, entre os milissegundos. Aqui milissegundos é menos que um segundo, né, coisa rápida mesmo, até 200 milissegundos. E sound eu vou aumentar bastante, e o stutter, que é a porcentagem que vai ser aplicada esse efeito, vou deixar em 90%. Vou tirar ele, vou tocar meu áudio sem e depois com ele. Este é um teste de áudio com o Vegas Pro, utilizando alguns plugins. Começou a ficar tremendo alguns samples. E se eu adicionar espaço, este é um teste de áudio com o Vegas Pro, utilizando alguns plugins e importando alguns samples. Este é um teste de áudio com o Vegas Pro, utilizando alguns plugins e importando alguns samples. Tá, esse daqui é um efeito bem normal, só que assim, se você tiver mais coisa, tá, já vou aproveitar e falar um pouquinho do delay, que também tem como a gente adicionar, Express Delay. O delay é como se fosse um eco ou repetição, né, exemplificando melhor. Ele trabalha na faixa dos milissegundos e ele sempre vai repetindo o sinal. Tá? Decay, no caso, uma sustentação que ele vai ter, né? Como se fosse uma sustentação, como se fosse uma subida, para daí ter a sustentação e a descida. Isso daqui são alguns parâmetros de áudio, as características de áudio. Tá? E em relação à produção, é muito parecido mesmo com produção musical isso aqui. E assim, eu tenho como adicionar essa espécie de eco com o delay e jogar junto com esse plugin para tocar tudo junto. Vai ficar assim. Este é um teste de áudio com o Vegas Pro, utilizando alguns plugins e importando alguns samples. Tá, já ficou interessante, né?
Então, assim, tem como adicionar mais ainda, jogar uma distorção, né? Ou simplesmente o reverb, jogar um pouquinho de reverb, né? No caso, deixar uns 69%, fica assim. Este é um teste de áudio com o Vegas Pro, tá? Já ficou mais interessante ainda. Tem como você utilizar agora o pitch shift, que é tudo coisa que a gente já viu, tá? Não tem nada de diferenciado. Vou utilizar aqui. E assim, agora eu vou preservar a duração e vou modificar um pouquinho aqui. Vou tirar alguns semitons. Este é um teste de áudio com o Vegas Pro, utilizando alguns plugins e importando alguns samples. E se eu tirar mais? Este é um teste de áudio com o Vegas Pro, utilizando alguns. Vou tirar o preservar aqui e vou dar um play. Este é um teste de áudio com o Vegas Pro, utilizando alguns. Então, só vou aumentar um pouquinho o volume aqui. Este é um teste de áudio com o Vegas Pro, Deixar bem agudo. utilizando alguns plugins. Tá, tem como você conseguir diversos efeitos. Eu vou tirar um pouco de pitch shift e vou adicionar mais um que tem também, que a gente pode aproveitar, que é a distorção, para ele ficar um pouco diferente. Também ele funciona nessa mesma questão, assim, quase igual ao reverb, né? Tem como você adicionar porcentagem, a quantidade que vai sair. E esse slew, eu vou mostrar aqui como que é. Este é um teste de áudio com o Vegas Pro, utilizando alguns plugins. Esse slew é que como se você adentrasse num tubo, né? A sensação que ele dá assim é de tipo dentro de um cano, de um tubo. Quanto mais você vai adicionando, mais distorção ele vai tendo. Essa distorção do efeito, na verdade, e aqui a porcentagem que ela vai ser aplicada, né? Tem como você habilitar o hard clipping, né? Que no caso o clipping é quando começa a estourar o som. E quando você habilita, ele fica dessa forma. Este é um teste de áudio com o Vegas Pro. Tá, ele fica um pouco estourado e meio demais. Se eu abaixar bastante aqui, vou dar um pouquinho de boost. Este é um teste de áudio com o Vegas Pro, utilizando alguns plugins e importando alguns samples. Se alguém já viu falar do efeito flanger, que fica aquela, né, nas músicas mais antigas era utilizado, que ficava tipo uma espécie de distorção e ao mesmo tempo o pan tudo junto, né, se entrelaçando. Essa é a mesma questão do slew, também tudo misturado assim com o tubo, né, que dá essa sensação. Tem como aumentar ainda mais. Este é um teste de áudio com o Vegas Pro, parecido com aquelas megafone, né, aqueles acessórios para amplificar a voz. Mas é assim, tem como você montar todo esse rack de efeitos, fazer várias configurações, tá? Tem até como amplificar o sinal, que aqui eu não amplifiquei, eu só adicionei um pouco mais de volume. Tem como você fazer isso. E a partir do momento que você quiser, né, você pode ir intercalando até mesmo por essas flechas, para você ir do primeiro até o último efeito. E se você não quiser, por exemplo, algum, você deixa marcado, você tira e fica apenas com o seu rack inicial.